Porque às vezes a gente faz um post, não deu certo. Vai lá e faz de novo. E de novo. E vai atrás. E abre live. Fala nos stories. Então, o querer. Não tem problema você não saber. Mas agora, o que tu vai fazer a partir do momento... eu não sei. Vai fazer o quê? Vai chorar as pitangas? Vamos lá. O que vai fazer? Vamos se movimentar. Daí que primeiro a gente cresce e depois a gente arruma a casa. Muitas pessoas fazem o contrário, né? O teu resultado, ele vai ser de acordo com a tua entrega. Tu entrega pouco, teu resultado vai ser pouco. Agora, se tu entregar muito, o teu resultado vai ser maior ainda. Então, estamos aqui para mais um episódio do UziCast, episódio número 28, né, a nova temporada do UziCast. E hoje eu tô aqui com a Eliana, da Johan Clínica e Academy. E nós vamos descobrir hoje os segredos do sucesso da Eliana. Tá disposta aqui a contar tudo para nós? Mas é claro, minha maravilhosa, tudo o que tu quiser saber. Então, nós vamos começar. Mas antes de saber da tua vida profissional, do teu trabalho, né, de tudo que tu faz, da tua clínica, das tuas mentorias, eu quero saber quem é a Eliana. A Eliana, muitos ainda não conhecem a profundidade, né? Vê aquela imagem, aquele posicionamento nas redes sociais, mas a Eliana é uma pessoa que veio de uma família muito humilde, de uma vila muito humilde, muito sonhadora e que sempre teve uma ambição, sempre foi destemida para chegar onde eu cheguei, né? Então, eu sou uma pessoa simples, eu sou humilde. Muitas pessoas olham minhas redes sociais, meu Deus, que roupa que eu vou me vestir para encontrar com ela. Chega para falar comigo, ela é gente da gente. Ela é lá do povo. Então, essa é a Eliana, batalhadora, sonhadora, agora mãe. Estou esperando o Heitor, né? O Heitor tá aqui 6 meses já, não vejo a hora de nascer. E eu quero que as pessoas me conheçam um pouco mais da minha essência, além de ser essa empreendedora, essa empresária que vocês veem nas redes sociais. Perfeito. Eu acho que é importantíssimo que as pessoas também conheçam um pouco da Eliana ser humano, não só a Eliana empresária, porque muitas vezes a gente monta uma casca, né? Pra gente conseguir tocar o nosso negócio e fazer ele ser um negócio de sucesso. Mas vamos lá. Você tem hoje a Johan Clínica, né? Junto com... Acho que primeiro você começou com a clínica, certo? Eu comecei sozinha numa sala minúscula, meu sonho e Deus. E batalhando muito, né? Batalhando muito. Hoje eu tenho uma equipe por trás do meu negócio e uma equipe que trabalha junto na Johan Clinic and Academy. Tenho não só a clínica, mas tenho também uma linha de cosméticos no meu nome que eu desenvolvi, que eu criei para as minhas pacientes. Então, foi um trabalho mútuo ali, dando todo o gás, toda a determinação para conseguir chegar onde eu cheguei hoje e transformar muitas maravilhosas, e não só em questão de autoestima, mas questão também de mentalidade, porque hoje, além de transformar a autoestima, eu também sou mentora de mulheres que têm muito sucesso hoje na área da estética. Tá, e vamos lá. Quando tu começou a tua clínica, né? São várias coisas, são vários processos quando a gente começa ali um negócio. Obviamente, como tu falou, começou com você somente, depois você foi escalando o negócio, né? Como é que foi essa virada pra ti de entender assim, não, agora é o ponto aonde eu tenho que escalar, aonde eu tenho que ter uma equipe, aonde eu tenho que começar a ampliar a minha rede? Porque a gente sabe que quando a profissional ela atende, limita muito o faturamento dela, certo? Então, se tu quer ter uma escala, tu precisa se desenvolver e gerar também uma equipe pra ti. Como é que foi essa transformação pra ti? Algo que me ajudou muito, assim, né, nesse percurso, eu trabalhei de CLT, né, por alguns anos, em diferentes empresas. E todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre me dediquei muito, sempre observei muito como a empresa trabalhava. Então, tudo que eu aprendi nesse percurso de CLT me ajudou a ser a empreendedora, a empresária que eu sou hoje. Então, toda decisão que eu tomava, eu pensava, mas a empresa X, como que ela fazia mesmo? Qual que era o processo daquela empresa? Como que eu posso adaptar para o meu negócio? Porque era o conhecimento que eu tinha. Então, eu usei muito isso a meu favor. E quando eu comecei na área da estética, comecei a atender, eu era a pessoa que fazia tudo, né? Eu recepcionava, eu respondia o WhatsApp, eu fazia o procedimento. E ali eu comecei a entender a necessidade de ter uma equipe, de ter alguém comigo. Então, foi onde eu comecei as minhas contratações. E aí, da contratação vem, claro, todo o treinamento, todo esse processo. Mas não foi algo da noite pro dia, né? Foi um trabalho que eu precisei fazer, entender a minha necessidade e executar.
né? A gente precisa entender, planejar e o mais importante que é fazer, executar. E se errar, tenta de novo. Se não deu pela direita, vai pela esquerda. Então, o fazer foi o que me trouxe até aqui. Quanto tempo tu ficou atendendo sozinha? E daí, hoje, qual é o total hoje de tempo de vivência da clínica? Comecei a atender. Eu tô há 3 anos e meio. 3 anos e meio na área, então foi tudo muito rápido, né? Uhum. Porque o que que acontece? Antes eu já cursei direito, fui pra parte de gestão comercial, construção civil. Meu Deus, eu não me Construção civil, olha aí! Construção. Aham. E não me encontrava profissionalmente. Então, isso me gerava uma frustração. O que que eu nasci pra fazer? E no momento em que eu me encontrei na área da estética, assim, foi o famoso match, né? Então, eu vi que aquilo ali, eu nasci pra isso. Então, aconteceu tudo natural e tudo muito rápido. Então, eu comecei a fazer os meus atendimentos, eu fiquei 1 ano e meio não, 1 ano fechou que eu fiquei atendendo sozinha. Quando eu comecei a faturar muito nesse percurso, assim. Eu lembro que no meu terceiro mês, vou falar de valores aqui, no meu terceiro mês, eu vindo do CLT, né? Eu ganhava ali no máximo 5, 6 mil reais. E aí, no meu terceiro mês, eu faturei 10 mil na estética. Eu olhei minha conta no Nubank, nem CNPJ eu tinha. Eu olhei minha conta no Nubank e pensei assim, ó, meu Deus, pai, olha isso aqui. Eu mostrei pro meu pai na época, eu vou ficar rica? Se no meu terceiro mês eu faturei 10 mil reais, eu vou ficar rica? Eu pensei, meu Deus, eu tenho a faca e o queijo na mão. Agora só depende de mim, só depende da minha determinação. E aí, no mês seguinte, eu fui atendendo e muito ambiciosa, porque eu tava vendo que tava dando certo. Imagina, eu vim de uma família muito humilde, né? Era tudo muito contado, né? E na minha infância eu passei muita necessidade. Meu perfil, inclusive, eu trouxe a casa antiga em que eu vivia. Então, pra mim, aquilo que eu tinha é minha melhor oportunidade. Como é que é os ovos de ouro da galinha, né? Meus ovos de ouros. Então, eu pensei, vou me dedicar ao máximo pra isso aqui, porque é isso aqui que vai fazer eu chegar onde eu quero chegar. Então, quando fechou, não lembro se chegou a fechar 1 ano, eu acho que antes de 1 ano, eu já senti a necessidade da minha primeira contratação. O que que acontecia? Eu respondia as mensagens no WhatsApp, as minhas pacientes, e aí eu ia fazer a bunda. E enquanto eu tava fazendo o procedimento, tinha um monte de mensagem no WhatsApp me esperando. E aí eu entendi que eu tô perdendo o paciente, eu preciso de alguém para responder essas pessoas que querem fazer o procedimento comigo. Foi aonde eu senti a necessidade da minha primeira contratação. E a minha primeira contratação tá até hoje comigo, inclusive é a supervisora de vendas lá da minha clínica, né? E ela foi a minha blogueira também. Então eu conheci ela quando eu estava ali na área já, né? Eu conheci ela pelas redes sociais, ela fez conteúdo, a gente fechou parceria. E um dia eu falei assim pra ela: um dia tu ainda vai trabalhar comigo. Dela, não, mas a gente. Não, só pra mim. Só comigo. Porque a gente se conectou muito. E aí foi onde eu lembrei dela, mas quem eu posso contratar? E eu lembrei dela e fiz um convite. Olha só, tô te convidando, eu preciso de alguém, confio no teu trabalho, eu quero que tu esteja na minha equipe. E aí ela super topou e deu super certo. E logo em seguida nós mudamos então para onde nós estamos hoje, que é um prédio muito maior, né? Porque aí eu senti a necessidade não só na mudança, aumento da equipe, mas também na estrutura, né? Eu precisava de uma estrutura maior. E aí foi onde eu me organizei para pegar uma estrutura maior e fazer mais contratações. Claro que junto com treinamentos, processos, tudo muito alinhado, né? E eu costumo dizer que primeiro a gente cresce e depois a gente arruma a casa. E muitas pessoas fazem o contrário, né? Inclusive minhas alunas fazem isso. Elas arrumam a casa, tudo lindo, a clínica maravilhosa, mas não entendem do processo, de como captar cliente, quais são as estratégias, quanto está faturando. Então, o ciclo é o contrário. Primeiro tu vai crescer. Cresceu, agora tu cresce, agora tu se muda, agora tu expande, agora tu contrata. Então, foi basicamente isso que aconteceu na minha trajetória. Eu concordo plenamente, eu sempre falo. Tem gente que fala, eu não posso vender mais, porque eu não sei se eu vou conseguir entregar. Eu falei, minha filha, vende. Porque depois que tu vender, tu vai ter dinheiro. Aí tu contrata pessoas, tu coloca pessoas É pra trabalhar claro. contigo e tu resolve com dinheiro. Tu resolve Isso. ali o que tu tem que resolver. Mas tem que ser isso, Até né? porque para te ter uma estrutura maior, tu precisa de uma quantidade maior de dinheiro. Tudo é o capital que tu precisa investir. Então, grande parte dos problemas de uma empresária, de uma empresa, é resolvido com capital, né? Uhum. Então, da onde vem o capital? Vendas. Inclusive, hoje, o setor que eu cuido muito, assim, a minha atenção maior é o comercial.
Porque é onde entra, né, a minha rede de clientes e depois na qualidade dos meus atendimentos, na qualidade da entrega para as minhas alunas, porque as 2 coisas têm que estar sempre bem alinhadas. E como é que começou, tipo assim, tá, tu começou ali com a clínica, daí tu foi crescendo, enfim, Uhum. entendeu que tinha que vender, depois organizar os processos. E quando que tu viu assim, nossa, eu preciso agora transbordar e eu preciso agora ensinar outras pessoas a fazer isso? Como que a Eliana entendeu que agora é meu momento de ser mentora? Porque, as minhas é porque assim, quando eu comecei na área da estética, depois eu comecei a ensinar o curso, por conta da procura. Tudo que eu faço hoje porque veio até mim, não fui eu que fui atrás na questão desse desenvolvimento. O que que acontecia muito? "Eliana, como que tu fez para chegar nisso? Eliana, que dica que tu me dá?" Então eu já estava dando mentoria, mas sem cobrar. Eu já era uma mentora, Uhum, só que eu não me posicionava e não me cobrava para isso. uhum. Então muitas pessoas na área da estética que estavam um período menor, inferior ao meu, vinham me pedir curso de mentoria. "Olha só, mas tu faz um acompanhamento comigo? Eu preciso melhorar meu posicionamento, eu preciso". E eu pensei: "Então, né, eu acho que a partir de agora eu já posso ser uma mentora e me posicionar como? Por conta da minha entrega". E todas as vezes que eu vou nos lugares, inclusive hoje, tô com a minha assessora, ela vinha aqui, inclusive hoje a gente foi comprar roupa, né, pra vir no podcast, a mulher, a dona da loja falou assim: "Menina de Deus, toda vez que tu vem aqui, tu me traz insights, porque é o natural". Começa a conversar, como é que tá o movimento? Qual é a tua campanha de Dia das Mães? O que que tu tá fazendo diferente? "Ai, pois é, tá fraco". "Tá, mas de repente faz isso, de repente faz aquilo". Então é muito natural, é muito meu instinto de querer a evolução. Porque em todas as empresas que eu trabalhei, eu iniciei lá no início, lá na recepção, lá na parte de vendas, e aí eu fui crescendo, e aí fui para liderança. Então essa parte de liderar, de gerir, é muito natural, meu instinto Eliana mesmo. Acho não, tenho certeza que eu já nasci com isso e hoje eu tô desenvolvendo, né. Eu sempre falo que a gente consegue ensinar aquilo que pra nós é fácil e que pra outras pessoas a gente acha que é tão óbvio pra outra pessoa, mas que pra ela não é. É, Então, tipo, pra ti hoje é tão óbvio tudo que tu fez, por isso que tu teve os resultados que tu teve, mas pra outras pessoas é óbvio outras coisas, elas são uhum. boas em outras coisas, né, e não É, conseguem ver isso. E às vezes fala: "Ah, o dentista às vezes se forma, ele é muito bom dentista, mas ele ainda não é um empresário". Então, exato. precisa desenvolver isso. Ex Talvez tu, antes de ser uma esteticista, tu já era uma empresária. E aí tu já tinha isso muito aflorado é em ti e isso, foi muito fácil pra ti fazer o negócio dar é. certo, porque tu já tinha muito forte em ti essa latente de empreendedora, de empresária, de daqui a pouco da agitação, né, Aham. inquieta, né. Eu sempre falo que a gente tem um perfil muito parecido, É, que é essa inquietude, essa ambição, a gente querer mais, mudar muitas vezes da onde a gente veio pra onde a gente vai ir, né. Então a gente acaba trabalhando muito sim, forte isso. Só que para as pessoas às vezes que estão imersas nos seus negócios, o óbvio precisa ser dito e aí é onde entra o exato. papel de uma mentora, né, que é o que talvez tu faça hoje, né, com certeza, com as tuas mentoradas. Qual é tipo assim, o trajeto hoje quando ela começa a trabalhar contigo? Tu entrega mentorias presenciais, online? Como é que é o teu trabalho hoje, assim, como mentora? Algumas formas, né, até agora há pouco tempo tive uma aluna da África, então ela conseguiu vir para o Brasil, a primeira mentoria presencial e as próximas serão online. Então depende muito de onde eu estou atendendo, né, as minhas alunas. Normalmente de forma digital. Porque fica mais prático, né? Eu consigo fazer um diagnóstico do negócio da minha aluna e entregar um plano de ação completo para ela conseguir se desenvolver. E o que que acontece muito é a questão de falta de escalagem do negócio. A pessoa que atende é a que recepciona, é a que responde o WhatsApp. "Ah, mas eu não contrato ninguém porque eu não confio em ninguém. Ah, mas eu não". Isso é treinamento, cultura. Então, tudo isso eu ensino na minha mentoria. A você treinar. Por quê? Quer um faturamento maior? Tu precisa de pessoas. Hoje, uma empresa para crescer, ninguém cresce sozinho. Tu precisa de braço contigo, e tu precisa confiar. E um grande líder, ele identifica essas pessoas, as habilidades, ele vai encaixando. Né? Ah, essa aqui é minha recepcionista, essa aqui é minha vendedora, essa aqui ela é líder. Então, tu precisa ter, nós precisamos, eu ensino isso, a ter um olho apurado das pessoas que tu está contratando, começando na entrevista de emprego. Tu vai entrevistar uma pessoa, tu precisa saber as perguntas certas que tu vai fazer para ela. Então, já começa aí na entrevista e depois tu direciona ela para o setor que tu precisa e muito treinamento. Tem que montar uma estrutura muito sólida
e treinar os seus colaboradores. E isso é uma coisa que eu ensino muito nas minhas mentorias, principalmente porque as minhas mentoradas, elas querem faturar um alto nível, né? Ah, mas eu quero ganhar mais, eu quero fazer mais. Então, vamos montar a estratégia, né? Vamos ver aqui como é que anda a tua casa. Vamos arrumar aqui, montar uma estratégia bem sólida pra gente conseguir chegar nos resultados que você deseja. Porque habilidades a gente consegue construir também, né? Quando eu era nova, eu lembro que a minha mãe, ela muitas vezes me deixava de castigo, né? E ela tentava me segurar muito, porque eu era a líder da sala de aula, a que ia pra gincana, que era a líder, a que organizava os passeios, Então, isso é algo que nasceu comigo. Mas eu vejo também que as pessoas, quem não tem isso, consegue treinar e despertar. E eu desperto isso. Eu treino isso nas pessoas, porque isso é técnica, né? Eu pego muitas mentoradas que não têm essa parte de liderança, as famosas boazinha, e eu treino, e técnica e treinamento, elas conseguem liderar o time, conseguem ter domínio do próprio negócio. Tá, e vamos lá. Eu vi aqui que tu chegou a ter um faturamento milionário ainda com a tua empresa, certo? Sim. Como que tu atingiu esse faturamento milionário e tu entendeu que o teu posicionamento, como que tu fez o teu posicionamento, né? Porque eu entendo que o posicionamento é tudo, é marca, é roupa, é tudo. Como é que tu Claro. entendeu isso e tu atribui o teu faturamento ter sido milionário também a essas estruturas que tu utilizou para te posicionar bem? Claro, com certeza. Foi sempre uma escalagem, né, o meu negócio. Então, não comecei grande, eu comecei pequenininho. Eu lembro a minha marca, eu paguei R$ 250 no Brick. Assim que eu comecei, a minha mesinha, tudo muito simples, mas eu fui entendendo muito rápido do meu negócio, porque eu me dediquei ao máximo. O meu primeiro 1 ano, eu esqueci de tudo o resto e foquei só no meu negócio. Trabalhar. Treinamento, trabalhar, treinamento. E muitas coisas eu encontrava no YouTube. Como perder a vergonha ao falar nos stores? Como faturar? Então, eu fui muito atrás, né? Eu busquei conhecimento, porque conhecimento hoje é a base de tudo. Não tem problema a gente não saber, né? Não tem problema você não saber. Mas agora, o que tu vai fazer a partir do momento, eu não sei, vai fazer o quê? Vai chorar as pitangas? Vamos lá, o que vai fazer? Vamos se movimentar. Então, eu sempre fui atrás. Se fulano, se Beltrano conseguem, por que eu não posso conseguir? Nós somos filhos do mesmo Deus. Então, tenho 2 braços, 2 pernas, então bora lá. Então, eu sempre fui em busca de conhecimento. Preciso desenvolver marketing, tá? Mas o que é um marketing, né? Hoje a gente entende que o marketing ele tá dividido em social media, copywriter, videomaker. Então eu fui atrás, mas o que faz uma social media? O que é um videomaker? Como eu vou me posicionar? O que eu preciso para o meu negócio? E por ir atrás de conhecimento, eu fui entendendo como o jogo funciona. Eu fui entendendo como ia escalar o meu negócio. Aí eu comecei com 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 mil. E aí eu fui crescendo. E eu fui vendo a importância de ter braços na equipe, de confiar nas pessoas, de treinar o meu time. Hoje, por exemplo, eu tô aqui no podcast e minha clínica tá lá, faturando. As minhas mentoradas estão lá com as minhas aulas gravadas. Então, é tudo muito estrutural e estratégico. É focar no negócio, papel e caneta e tomada de decisões, montar a estratégia. Mas se eu quero fazer isso, como que eu vou fazer? De que forma? Né? Eu tenho a minha sala, ela é toda de quadro, de vidro, né? Tipo um famoso aquário. E eu rabisco aquele aquário todos os dias. Canetão aqui, ó. E rabisco. Surgiu uma ideia, vou lá no quadro. Outra ideia, eu vou lá no quadro. Às vezes eu tô andando de carro, ou tô jantando com meu marido, eu olho alguma situação ali no restaurante, mas eu posso fazer. Pego meu celular, bloco de notas. Então, eu estou muito focada no meu negócio. E quanto mais foco eu tenho, maior é o meu resultado e, consequentemente, maior é o meu faturamento. Então, por isso que eu cheguei em um resultado milionário. E hoje, para quem não está nos ouvindo e não sabe, né? Quais são os procedimentos hoje da clínica, né? Que vocês fazem lá? Explica um pouquinho para nós qual é o Claro. procedimento, qual a transformação que vocês causam nas mulheres, porque eu acho que é importante para a gente seguir também, Hum. para quem está assistindo. Depois, quero ser mentorada pela Eliana, mas qual é o procedimento? É, Como é que funciona? o nosso foco hoje são tratamentos, né, corporais, faciais também, mas o método, né, que a gente trouxe é o método Perfect Power. Tem as doutoras que atendem hoje na clínica, mas além do bumbum, que eu sou conhecida, né, como a rainha dos bumbuns, é parte facial, preenchimento labial, botox, tudo isso a gente traz para nossa clínica. Legal. Bom, e da onde nasceu, né? Eu vi ali que tu tem, por exemplo, assim, o Shreddy, que são Sherry?
É, Cherry, aham. Cherry, que tu chama os teus colaboradores, né? O porquê e como é que nasceu? Por que tu batizou assim? Esse nome, tudo que eu faço eu dou nome. Porque é meu brand, minha marca, né? Eu preciso de um nome para identificar o que eu tô fazendo. E aí o Cherries foi bem engraçado, porque quando eu passei essa transição de alavancar o meu negócio, eu entendi que eu precisava de mais braços, mais doutoras no meu time. A primeira coisa que me veio na cabeça, elas precisam ser nomeadas, né? Elas precisam de um nome só delas. E aí eu comecei a pensar, mas que nomes que eu posso dar? Me veio vários na cabeça, mas nenhum fazia muito sentido, assim, pra mim era tudo muito comum ou que já existia no mercado. E aí nesse dia, eu estava tomando um energético da Bali, ó, eu fazendo propaganda pra Bali. E aí tinha ali uma cerejinha e estava escrito cherry. Aí eu olhei, lógico, cherry. E aí a cor também faz parte da minha paleta, que é uma cor vermelha, Uhum, violeta, uhum. e cherry é cereja do bolo, então pra mim fez todo sentido. Eu olhei aquele energético, a partir de agora, o nome do meu time, das minhas biomédicas, eu vou nomeá-las a cherries. E a partir daí, então, nasceu o cherries. Então, às vezes é num momento simples ali que tu nem tá esperando que surge um insight, tu aproveita, como foi eu bebendo energético, por exemplo. E como é que foi pra ti quando tu começou a deixar de atender sozinha e começou a ter as Cherry? Para as tuas clientes que estavam acostumadas a ser Claro. atendidas pela Eliana, acredito que isso também é uma das coisas que tu deve assessorar tuas mentoradas, para passar confiança para as clientes para irem com as outras profissionais. Como é que foi isso pra ti? Primeiro, muito treinamento para as profissionais, né? Para elas conseguirem se formar, saber entregar o método, o melhor resultado. Então, eu treinei muito meu time ficou me acompanhando, muitos cursos. Depois que eu formei elas, que elas estavam aptas a realizarem o procedimento, aí eu trouxe ela nas minhas redes sociais e para as minhas pacientes também. E eu tenho uma confiança muito grande hoje na minha base de pacientes. Então, inclusive, isso não foi problema, né? As minhas maravilhosas, quando vão lá na clínica, normalmente elas me veem, eu estou lá, e elas confiam muito no meu trabalho, e elas sabem da qualidade de entrega. E muitas falam assim, não, mas se ela tá fazendo é porque a Eliana aprovou, e a Eliana, ela é bem crítica no trabalho dela, então foi muito tranquilo. Claro que foi uma construção, né? Não foi do dia pra noite, né? Eu trouxe as redes sociais, hoje é o nosso maior meio de comunicação, né? Então, nas minhas redes sociais, eu sempre mostrando, eu estou aqui com as minhas cherries em treinamento, hoje é dia de formação, mais uma graduação. Então, eu vim implantando isso nas redes sociais e trazendo aos poucos para as minhas pacientes irem se acostumando, né? Lógico que elas perguntam, né? Ah, a Eliana parou de fazer os atendimentos, né? Maravilhosa. Mas isso é uma construção que a gente vem fazendo e muito da comunicação, né? A comunicação, ela fala muito. E não é que a Eliana parou porque a Eliana não quer fazer mais. Né, eu Exato! trago isso assim, porque às vezes o pessoal já ouvi falar com outras esteticistas, dentistas também, que hoje aprenderam a ser empresários dos seus Claro. consultórios, e tem outros dentistas trabalhando e focam mais na venda, de ela falar assim, Fê, eu tenho tanta, uma questão assim, eu fico com vergonha, às vezes meu paciente chega e ele fala pra mim, agora tá rica, agora não quer mais me atender. E não é isso, né? Claro É que porque não. vocês se desenvolveu tanto quanto empresária e que tu precisa desse braço de ter pessoas atendendo. Então, acho que a tua seleção, como tu mesmo disse, o teu olhar crítico para os profissionais que tu confia junto contigo, é a mesma criticidade que tu tem com o teu trabalho. Exatamente. É, então, como eu falei, eu treinei muito o time. No momento em que eu percebi que estavam aptas, aí sim eu passei as minhas clientes para as mãos de quem eu realmente confio, né? Até porque a tua clínica tem ali o teu sobrenome, é o teu nome, é a tua marca. Exato. Todo mundo que está ali dentro, eu falo muito sobre isso, né? Desde o cafezinho que é passado, vai a nossa marca. Se o café é ruim ou é bom, em algum momento a gente tomou café. Se a gente tolerou o café ruim, é porque a gente vai tolerar outras coisas ruins. Sim. Então, desde o café até o final, tudo passa pelo teu olhar clítico, pela tua avaliação e pelo teu Isso consentimento, mesmo. né? Para que tu possa ter a garantia de liberar para que os teus clientes tenham a melhor experiência. Hoje eu vejo falar muito sobre, no ramo da estética, o pessoal fala assim: olha, a tua clínica não é padaria, não tem que estar servindo bolo, não tem que estar servindo café. Eu vejo algumas mentoras falando sobre isso às vezes, né?
E aí eu queria ouvir de ti qual é a tua opinião sobre isso. Vamos lá, vamos ser um pouco polêmico também, né? Tem algumas pessoas que falam assim: não, o consultório dentário não tem que estar servindo café gourmet, tem que ter um Uhum. cafezinho lá e deu. O que que tu pensa sobre isso? A taça que tu serve faz diferença? O que tu serve para tua Uhum. cliente lá faz diferença? Ou tu acha que isso não influencia muito no atendimento? Influencia bastante. Eu sempre penso assim e falo para as minhas colaboradoras quando nós estamos em treinamento: como que você gostaria de ser recebida? Você gostaria de ser recebida com cardápio, gourmet, com opções? Imagina, a tua paciente, ela saiu da casa dela, às vezes às 7 horas da manhã, cedinho, nesse inverno, inclusive, para vir fazer o procedimento contigo. Então, tu deve, é tua obrigação entregar o melhor para ela desde o momento da recepção. Então, sim, a gente tem um cardápio lá na clínica. Esse sábado, inclusive, de tarde, estava lotado de atendimento. Eu fui lá, eu levei um bolo, tem sempre flores. Eu cuido muito bem da minha recepção, porque é ali que está as minhas pacientes, né? Então, tudo que estiver ao meu alcance, que eu achar que é muito bem-vindo e que faz sentido, eu trago sim, eu me mimo mesmo, e elas gostam, porque é um momento especial para ela. Uhum. Imagina, eu tô resgatando a mulher de dentro dela, né? Tô resgatando a autoestima dela. Então, é claro que tem bolo na clínica, né? A gente traz, a gente faz momentos especiais. Isso para quê? Para minha paciente se sentir especial. Porque ali não é só um procedimento estético, é toda uma experiência que ela está vivendo. Então a gente tem sim uma parte mais gourmet e claro que a gente tem o feijão e arroz, né? O simples que funciona. Então depende muito do perfil da paciente. Porque às vezes, pensa comigo, final do dia, ela saiu do trabalho e foi fazer procedimento. Ela tá sem comer o dia inteiro. Aí ela chega ali com aquele bolinho cheiroso e um cappuccino. Que paciente que não vai gostar? Tu iria gostar? Com certeza. Que paciente que não iria gostar desse tratamento, dessa importância? Porque ela é importante pra ti, ela é importante para as minhas doutoras, ela é importante pra mim, ela é importante pra clínica. Então eu trato ela com importância também. Eu concordo plenamente. Eu falo que quem tem dessa opinião, que eu já ouvi alguns mentores assim falar, tipo, ah, não foca em ter uma espumante, não foca em ter café, em ter isso e aquilo outro, porque o teu cliente tá indo ali, ele quer garantir que o procedimento vai ser bom. Eu acho que tudo é um conjunto É um e as conjunto. pessoas cada vez mais buscam experiência. Eu não vou lá pra fazer o botox, eu vou lá pra ter o meu momento, né? Exato. E eu vejo assim, como tu trabalha muito forte com a parte do bumbum, né? Eu vou trazer um assunto assim, as pessoas acham às vezes que é fútil, né, o bumbum, mas muitas vezes tem ali uma pessoa que tem uma deformação na nádega, que, tem algum problema do corpo ali que ela não tá contente, que isso tá abalando sim a autoestima dela, e que ela trabalhou muitas vezes, juntou o seu dinheiro pra fazer esse procedimento, como qualquer outro procedimento estético, e ela tá indo lá porque ela precisa desse momento, e Uhum. é delicado esse momento, né, porque ela vai mostrar o corpo dela frágil, vulnerável ali pra Exato. vocês. Então vocês têm que ter todo esse Uhum. cuidado, porque embora ela vá lá, na maioria das atendentes são mulheres, eu acho, né. Sim, Mas mesmo assim, ela, pô, a mulher tem vergonha às vezes de sim. mostrar, né. Eu sei porque eu tenho uma amiga que faz recolocação de prótese pra quem teve câncer e tal. Muitas vezes a mulher tá fragilizada, um peito ela não tem, e aí o outro precisa fazer reconstrução. Pô, ficar pelada, mostrar, é Uhum. complicado, né. Da mesma forma, eu entendo que às vezes a pessoa algumas são desprovidas do Uhum. bumbum, e a gente precisa ir lá e colocar o bumbum, né. Então é esse atendimento que vocês têm, às vezes até meio que psicólogo também, né. Sim, é, na maioria das vezes, inclusive, né. E eu entendo muito o lado da paciente, eu sempre trago, inclusive tem nas minhas redes sociais, eu já fui sobrepeso, já fui uma pessoa obesa, na verdade, já cheguei a pesar 140 quilos. Então eu sei o quanto aquilo me impactava de forma negativa. Eu me sentia insegura, eu não conseguia colocar uma roupa, eu não conseguia eu queria muito pela minha liderança, né, e exposição de querer fazer as coisas, mas aquilo me paralisava. Me paralisava, porque eu não me via bonita. Eu olhava no espelho, pra mim, não fazia sentido. Eu fugia do espelho. Eu tento buscar fotos, eu fugia de câmera, era um trauma. Se alguém pegou o celular na mão, ergueu pra cima pra fazer foto, eu corria, eu me escondia independente de onde eu estava. Então foi um trauma que eu tive e por isso que hoje eu faço questão de resgatar a autoestima das mulheres, porque eu passei por isso e eu sei o quão difícil é. Eu lembro que eu saía da escola e ia pra casa de ônibus, eu não passava na roleta. Imagina o constrangimento. Eu não ia nas lojas comprar roupa, eu tinha vergonha. Então, assim, eu passei por essa fase também, eu me conectei com a minha autoestima, eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso te traz poder.
E eu friso muito isso na clínica, não só para as minhas pacientes, mas para as minhas colaboradoras também. Semana passada, eu fechei a agenda e todas nós vamos ter um dia de princesa. Por quê? Eu quero resgatar o poder delas, porque é isso que elas passam para as nossas pacientes. Então, não faz sentido eu não trazer isso para o meu time também. Eu cuido primeiro muito bem do meu time, porque é o meu time que irá cuidar das pacientes que chegam na clínica. Então, a gente está sempre fazendo passeios, comemoração de metas. Levei elas para o Rio de Janeiro ano passado, era o sonho de todas. Imagina, eu realizei o sonho de todas de uma vez só a fazer a primeira viagem de avião e elas queriam muito ir para o Rio de Janeiro. Elas nunca tinham andado de barco, de lancha, de jet ski e eu consegui proporcionar isso para elas entenderem que sim, elas merecem o melhor hoje da vida e elas precisam batalhar, correr atrás dos objetivos delas. Então eu não trabalho isso somente com as minhas pacientes e alunas, mas também como prioridade para o meu time, porque é o meu time que atende as minhas pacientes e alunas também. Perfeito, eu acho que total, porque não adianta a cliente chegar lá super animada pra fazer um procedimento, pra mudar, né? E aí a tua funcionária, tipo assim, tá lá, tipo, borocochô pra baixo. Imagina, Ela tem que estar bem consigo mesmo pra ela poder, né? Eu sempre falo que a gente tem que estar bem com a gente tem que estar se aceitando isso, pra que a gente possa amar o próximo e claro. fazer algo pelo próximo, né? Senão a gente não consegue. Mas assim, queria que tu deixasse pra quem hoje começou um negócio na área da estética ou enfim, outra área, porque eu sempre falo que existem pilares básicos, né, pra qualquer empreendedor, que é vender, né? Eu sempre falo, tem que Vender. vender, né? Tem que desenvolver essa É. habilidade. Ah, mas antes dessa pergunta, eu agora me lembrei uma outra coisa aqui. Hum, Quando que tu percebeu que tu tinha que ser influenciadora do teu negócio? boa pergunta. Quando que tu percebeu que tu tinha que ser influenciadora, que tu tinha que estar nos vídeos, que tu tinha que estar gravando, que tu tinha que estar É porque eu aparecendo? sou meu produto humano, né? É minha cara. Eu sou a proprietária, eu sou a responsável. Qualquer BO que tiver que eu vou ter que resolver. Então a pessoa tá comprando de mim. Por trás dos resultados, por trás daquela empresa, quem que toca? Quem é o ser humano que tá ali? Quem é que toma as decisões? Da onde veio essa ideia? Então é a necessidade de mostrar a cara que hoje muitas pessoas têm esse receio, né? E vergonha muitas vezes. Quem começa a empreender tem muita vergonha de aparecer nas redes sociais, pegar o celular e gravar, e isso é super normal, né? Eu, inclusive, quando eu comecei, eu também tinha. E aí eu fui lá no YouTube, como perder a vergonha para falar nos stories. E deu várias dicas que eu segui, inclusive, que deram super certo. Então, as pessoas que estão vendo ali o teu negócio, a tua empresa, os teus resultados, antes disso, elas precisam ver você. Ela quer te conhecer. Mas quem tá por trás de tudo isso? Deixa eu escutar a voz, deixa eu ver quem é a pessoa, porque assim ela vai se conectar. Lá na clínica a gente recebe pacientes, eu tô sempre lá, né? Às vezes elas vão lá tomar cafezinho comigo, e aí elas falam muito, tu tem uma voz forte, tu tem uma voz marcante, porque eu me conectei com ela, né? A pessoa, ela quer te ver, ela quer escutar a tua voz, ela quer saber com quem que ela vai fazer o procedimento. Então isso é muito importante, eu acho que é dos pontos mais importantes hoje de uma empresa, é mostrar quem está por trás de tudo, porque hoje a gente tem muito a questão de conexão, né? O que funcionava há alguns anos atrás, hoje não funciona mais. Então, aqueles posts montados, isso não funciona mais, né? Então, hoje tu tem que mostrar cada vez mais a tua essência, de onde tu veio, para que tu veio, o que tu tá fazendo, qual é a Tua diferença autenticidade. que tu tá transmitindo no mundo de hoje. Então, isso é bem, bem relevante, inclusive, bem importante essa tua pergunta, gostei. E eu assisti agora ontem o filme O Diabo Veste Prada 2, Ah, né? eu vou amanhã. Fiz meu marido assistir o 1 comigo de novo, e aí a gente foi ontem assistir. E assim, ele é muito isso, tá? O que foi ontem não é mais o que é hoje. O Exato. que a Miranda fazia no passado, hoje Não já não é funciona. mais E o que permitido. vai, e lá na frente, o que a gente tá fazendo agora, não vai mais funcionar. Vai. Mudou. E vai ficar obsoleto daqui a pouco. O que a gente tá fazendo aqui hoje, o podcast daqui 10 anos. Se eu falar pro meu filho, vamos gravar um podcast, pode ser que ele ria da minha cara. E ele fala, mãe, coisa cafona, ninguém mais faz isso. Isso. Entende? Mas as coisas vão mudando e a gente tem que estar antenada pra gente ir mudando conforme elas mudam, né? Bom, eu fiz uma pergunta de milhões aí pra ti, agora eu vou fazer mais uma. Que dicas que tu deixa pra quem quer começar a empreender no ramo da estética, ou enfim, outro ramo de empreendedor, mas que tu acha que pra ti são pilares básicos pro empreendedorismo? Comunicação.
Tu precisa desenvolver a tua comunicação e é treinamento, porque tu tá te comunicando, né? Bem como a gente falou agora, né? Tu trazer a tua imagem, tu saber te comunicar, tu ser clara no que tu faz. Eu vejo muitas pessoas hoje na área da estética que o que que tu faz? Ah, eu faço os cílios, a sobrancelha, a bunda, o lábio. Tá, não, mas o que que tu é especialista, né? Me diz uma coisa só que tu é especialista, que tu consegue trazer para as tuas pacientes, que elas vão ver, nossa, aquela ali, ela é especialista nesse procedimento aqui. Então, a tua comunicação, ela deve ser muito direta, né? O visual do teu perfil, se tu tá nas redes sociais também, toda essa estrutura deve ser montada e foco, determinação, persistência, não desistir. Porque às vezes a gente faz um post, não deu certo. Ninguém curtiu. Vai lá e faz de novo, e vai atrás, e abre live, e fala nos stories. Então, o querer. E o querer, é difícil tu ensinar uma pessoa a querer, né? É o querer. Né? Nasce da pessoa, eu quero muito. Eu lembro uma entrevista que eu fiz, inclusive a colaboradora está trabalhando comigo, ela foi muito honesta comigo e eu gostei muito do que ela falou. Eu não tenho entendimento, eu não tenho a experiência talvez que tu precise, eu mal sei mexer no computador, mas eu quero muito. Bastou, contratei. Porque o querer te faz ir atrás das habilidades que tu precisa. Eu quero muito, então eu vou atrás. Eu vou atrás de saber como faz, eu vou atrás do conhecimento. Então tu tem que querer muito e entender que tu precisa buscar conhecimento para o teu negócio. Hoje os pilares de um negócio é o quê? Posicionamento de marca e imagem, questão de processos gerenciais, vendas, marketing, são vários pilares que tu vai desenvolver. Então é um conjunto de coisas. Muita coisa tu já tem habilidade, o que que tu não tem, tu vai atrás. Ou contrata pessoas que tenham habilidades para conseguir despertar isso em ti e entrar pro teu time. Perfeito. E agora mais uma pergunta de milhões. Como qual o perfil hoje para a pessoa ser tua mentorada? O que que tu busca? Qual é o teu resultado, a tua preocupação hoje com as tuas mentoradas, assim? Fala um pouco sobre as tuas mentorias, assim. O que que tu busca quando tu começa a mentorar? Obviamente, entregar resultado, Uhum. mas qual o tipo de resultado? Porque hoje as pessoas avaliam muito. Eu não tenho tanto, que nem tu falou de postar, né? A pessoa fala assim, eu não tenho tantos seguidores, eu postei, não tem. Eu tenho pra mim que o seguidor, se ele não vira cliente, não adianta de nada. Tem gente que tem 100.000 seguidores, mas não vende nada pra esses 100.000. Agora Hum, tem gente que tem 3.000, tem agenda lotada e tá sempre é. vendendo. Eu acho que tem muitas pessoas ainda que julgam muito um profissional pelo número de seguidores, tá? E eu não sei se tu concorda com isso, mas eu discordo. Eu acho que hoje não é o número de seguidores que vai falar da tua relevância, da tua autoridade ou do teu trabalho, Exato. né? E como que tu faz hoje? Talvez algumas mentoradas tuas chegam pra ti com esse pensamento. Tenho tantos seguidores, meu Deus, ninguém chega, sei lá, não chega seguidor novo, não sei o que lá e tal. Se preocupam tanto em bater 100.000 seguidores, né? É. Quanto que, na verdade, elas têm que focar em converter aqueles que já estão ali. Exato. Eu costumo falar assim, a gente vai fazer agora o melhor com o que a gente tem. Porque, vamos lá, 1.000 seguidores, imagina, é uma sala lotada de 1.000 pessoas, isso é muita coisa. Só que acaba acontecendo de se comparar com o vizinho, né? Que é uma burrada, na verdade, né? A gente se comparar com o vizinho do lado, olhar a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde. Então não olha pro lado, foca no teu, foca na tua trajetória e vai, eu falo para as minhas mentoradas. Se tu tem aqui 500 seguidores, imagina, são 500 pessoas, isso lota uma sala. Isso dá para fazer uma baita imersão, é muita gente. Mas não são todos que olham os meus stories, mas a gente vai trabalhar para isso. Aí a gente vem com estratégia para aprender as pessoas nos stories. Então tudo isso a gente cria. E eu ensino muito isso para as minhas alunas, porque elas vêm muito com uma mentalidade de crença. Falta de merecimento, eu não sou boa, eu não consigo, a fulana é melhor que eu. Então, tudo são crenças que a gente precisa quebrar para que sim, a gente consiga montar uma estrutura, entrar com estratégia e conseguir alavancar o crescimento. E claro que a estratégia é muito importante, né? A estratégia ela me trouxe até aqui, mas a questão da crença é tão importante quanto. Justamente porque eu tenho muitas alunas que têm a crença de falta de merecimento. Mas eu não consigo. Ou ver o número, que número quer chegar? O 200 mil, 300 mil, sabe? Ela fica, meu Deus, é um número absurdo. Não é, vou te mostrar aqui. Hoje eu faturei milhões já, eu ganhava era CLT. Como que eu consegui? Se eu conseguir, tu consegue também. Então eu ensino, e conforme tu vai aumentando
a tua consciência, né, o número, tu vai elevando a tua consciência, tu vai vendo que daqui a pouco aquilo ali que tu queria fazer no mês, já tá fazendo um dia, né, aquilo ali que tu tava fazendo no mês, tu faz com um procedimento, e assim vai indo. Tu pra ti hoje, como que tu vê a importância de um empresário estar em uma rede de network boa, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma frase comigo, que no momento em que eu for a mais inteligente da mesa, eu tenho que trocar de mesa. Eu tenho isso comigo. Se eu tô num ciclo de pessoas onde eu sou o assunto mais interessante ou a pessoa que tem maior conteúdo, eu tenho que trocar de mesa, eu tenho que ir pra outra para mim aprender. Então, acho que a gente tem sim que estar em novos ambientes, procurando o crescimento o tempo todo. Eu fui uma pessoa que eu já tive mentores desde 2014. Uhum. Eu procuro por mentores. Ah, agora eu quero ir para esse nível, vou procurar um mentor que já chegou nesse nível, vou ir. Ah, cheguei no nível desse mentor, agora eu preciso subir. Como é que é a tua visão hoje sobre isso, sobre o network, sobre essa parte das mentorias? Eu acredito que isso é muito importante, inclusive eu concordo, apesar de que a minha rede hoje ela é muito limitada. A minha rede, o meu ciclo social, ele é muito limitado. Como eu venho de família muito humilde, né? As pessoas ao meu redor são muito humildes. Eu fui a única que consegui ter essa visão, né? Eu nasci com isso e eu não conseguia no meu ciclo desenvolver, ter essa a influência das pessoas. Então eu entendi que eu precisava buscar de forma externa e eu comecei a buscar pela internet, YouTube, dicas, e eu comecei a pagar mentores, a investir no meu conhecimento também, porque o meu ciclo não ia trazer o que eu preciso hoje, que é muito importante, que é o que tu falou, e que eu concordo muito, né? Então, hoje eu vejo muitas mesas que eu sento, eu sou a que mais tem a colaborar, né? Eu vejo, eu sinto isso também, mas é o ciclo que eu tenho. E eu pago para ter mais conhecimento, eu vou atrás, né, então, minha família é muito humilde, né, a gente chega para conversar, assim, que a gente eu não falo de números, né, porque se falar de "É louca, é essa aí, ela tá viajando, meu Deus, é louca", eu falo da minha se eu falar do meus sonhos, o que eu vou fazer, meus próximos não, essa aí endoideceu, essa é louca, não, não. Então eu acabo não falando, eu guardo para mim, porque o nível de consciência, eu tenho entendimento que é diferente. O nível de consciência da minha mãe, por exemplo, é diferente do meu, da minha avó é diferente do meu pai é diferente do meu. Então, quando eu comecei a empreender, eu não contei pra ninguém. Na verdade, eu nunca conto nada pra ninguém. Porque eu preciso saber. Imagina, o nível de consciência que aquela pessoa tem. Se aquela pessoa ela não conseguiu construir o que tu tem hoje, se ela passou por muitas dificuldades, tu falar que vai abrir uma clínica em outro estado, que vai comprar uma casa de X valor, ou vai trocar de carro de X valor, não, vai se endividar? Mas tu viu como é que tá o governo? Mas, e se der uma pandemia de novo? Esse é o nível de consciência dela. Então não tem por que tu trazer informação pra ela, porque o nível de consciência é diferente do teu. Então eu guardo pra mim, vou lá e faço, e depois as pessoas veem na rede social. Basicamente isso que acontece. Perfeito. Eu também. Hoje pago por acessos a novas mesas, porque eu preciso estar com outras pessoas, aprender mais. Exato. E acaba que a gente se coloca em outros lugares, vai num restaurante mais caro, acaba pagando por uma mentoria, pagando para estar num clube de empresários, né? E assim tu vai subindo o nível e tu vai. O ambiente ele molda a gente, né? Se a gente tá num ambiente onde as pessoas ganham todo mundo 5.000 e tu ganha 6, tu acha que tu tá bem. Porque todo mundo ganha 5, eu tô ganhando 6, então tá É. bom. Agora, se tu vai pra um ambiente onde as pessoas estão ganhando 30, 40, 50, 100 mil e tu tá ganhando 6, opa, peraí, se eles podem, eu também posso E tu crescer quer mais. empreender, E né. tu vai te esticando. Como que tu fez? Como que tu chegou lá? Eu pergunto muito isso. Mas, mesmo estando nessas mesas, eu não deixo de ser a Eliana, Com aquela pessoa certeza. simples, aquela pessoa humilde. Eu como um cachorro quente de R$ 9 lá da minha cidade de Campo Bom, que eu amo, a um sushi de 500, 1.000, R$ 2.000. Então, eu consigo sentar em todas as mesas, porque eu sei de onde eu vim. E eu tenho isso muito comigo, a minha essência. Eu olho pra trás, eu nunca me esqueci da Eliana que pegava ônibus, da Eliana que na infância passou fome, passou necessidade e que lutou muito para chegar onde tá. Então eu olho para trás e eu honro muito a minha trajetória e eu nunca esqueço de onde eu venho e eu trago isso não só para as minhas alunas, para as minhas colaboradoras também, porque a gente precisa honrar no pouco e a gente vai ter no muito. Eu sou essa pessoa, sei ser muito elegante, sei ser muito fina, muito chique, mas eu sei ser a irmã querida, a irmã humilde, a filha que vai comer churrasco na casa do pai, né? Então são versões que eu tenho diferente que eu desperto no momento certo. Tô na minha empresa, eu sou a empresária, eu quero resultado, né? Pra minha equipe eu cobro muito. Agora, se eu tô em casa, se eu vou visitar minha família, já é aquela Eliana, a minha essência. Então eu trago isso muito também. Perfeito.
Então, te fiz algumas perguntas aqui, né, que a gente gostaria de entender mais sobre o teu negócio, enfim. Tu deixou algumas dicas milionárias aqui pra essa galera que estiver assistindo. Eu sempre falo que, assim como tu foi no YouTube e tu pesquisava como, eu digo pra turma, se vocês assistirem, agora nós estamos 28 episódios, se assistirem os 28 episódios que nós temos aqui gravado e tirar um pouquinho de cada coisa, tu já monta o negócio faturando milhões. Exato, muitos insights tu pega Porque ali. tu pega muita coisa no YouTube hoje, é muita coisinha que vem ali que se tu Muito vai conhecimento juntando... gratuito. Nossa, Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas tá ali gratuito. Só botar o como ali que tu vai conseguir o que tu precisa. Eu escuto às vezes falar, mas eu não tenho dinheiro pra estar nos clubes que tu tá lá em São Paulo. Eu não tenho dinheiro pra estar nesses negócios que tu tá. Eu falo, minha filha, mas eu não comecei nesses clubes. Exato. Eu comecei assim que nem tu, no YouTube, Isso. autodidata, pesquisando. E às vezes tem informação que tu paga que nem é tão relevante aquela que é gratuita. E às vezes também eu falo, às vezes tem pessoas que me procuram, que daí vai um pouco sobre essa questão da gente identificar. Tem pessoas que me procuram, falam, eu quero ser tua mentorada, eu quero trabalhar contigo. Aí tu começa a conversar com ela e tu entende que o que ela precisa não tá no que eu vou dizer pra ela. Tá nela. Tá na mentalidade dela. Tá faltando pra ela a execução. E muitas vezes, na maioria das vezes, elas sabem o que travam na execução. tem que fazer, mas travam na execução. Então, pra gente ir finalizando aqui 41 minutos já de conversa, tu viu como fluiu o nosso papo? Quando tu aprende uma coisa nova, ou quando tu entende que tu precisa se desenvolver em algo novo, qual é o tempo que a Eliana coloca isso em execução? 24 horas. Eu sabia, né? Então, acho que isso é o padrão que talvez faça com que tu tenha sucesso nas coisas que tu faz, é não ficar esperando muito pra colocar as coisas em ação. Grande parte do meu sucesso, sim, é porque eu não espero o momento perfeito. Ai, tem que esperar o momento perfeito, tem que estar tudo lindo. Não vai chegar o momento perfeito. Sempre vai ter algum empecilho, é uma desculpa que tu tem, né, na tua cabeça, uma crença tua, e aí tu não vai conseguir fazer o que tu deve fazer. Então tá ali, pegou, veio a ideia na cabeça, pegou stores, faz, tá com um projeto, já vai atrás, já coloca em prática, não deu certo, vai de novo, porque no momento em que tu faz isso, as portas começam a se abrir. No momento em que tu tem uma ideia, começa a executar ela, dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer de forma natural. E as coisas acontecem pra mim de forma natural, lógico que eu vou muito atrás, mas porque eu faço. Às vezes sem saber. Não, mas vamos lá, vamos ver qual é que vai ser. Né? O famoso botar a cara a tapa. Então a gente precisa muito botar a cara a tapa pra conseguir conquistar o que a gente deseja no mundo. Então tá, perfeito. Episódio 28 aqui, chegando ao final. Espero que vocês que assistam aqui conosco, que vocês gostem do conteúdo, que vão lá depois. Quem quiser ser mentorada pela essa maravilhosa, né? A gente vai deixar o Instagram ali dela. Pra finalizar, não sei se tu quer deixar aqui uma mensagem final pra turma que nos assistir. Mensagem final pra turma é: acredite muito nos teus sonhos, tu é capaz de tudo, tenha Deus em primeiro lugar e faça por onde. Quer muito, então faça muito. O teu resultado ele vai ser de acordo com a tua entrega. Tu entrega pouco, teu resultado vai ser pouco. Agora, se tu entregar muito, o teu resultado vai ser maior ainda. Perfeito. Então tá, muito obrigada pra vocês que estão aqui nos assistindo. Tchau, tchau. A gente termina por aqui o episódio 28. Foi um prazer te ter aqui comigo, viu? Prazer foi todo meu.